Conversamos agora com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, direto do gabinete aqui do Ministério da Fazenda de São Paulo. Ele que vai detalhar para a gente as operações do órgão contra fraudes em diversos setores da economia, incluindo no sistema financeiro. E quem está lá com o secretário é o nosso repórter, o Danilo Moliterno. Danilo, muito bom dia para você, então, meu querido. Vamos lá, então, bater esse papo. É com você. Bom dia, Débora, e a todos que nos acompanham nesta manhã. Tivemos ontem aqui a Operação SPER, mais um desdobramento dessa série de operações que miram esses esquemas fraudulentos, seja no setor de combustível, também chegando, como você mencionou, no sistema financeiro, onde aconteceria essa lavagem de dinheiro. E ontem ficou aí mostrado por essas operações, chegando a uma série de outros segmentos da nossa economia. E temos hoje por aqui o secretário da Receita Federal que nos atende, Robson Barreirinhas. Muito obrigado pela disponibilidade, secretário. Bom dia, Danilo. Bom dia, Débora, a todos os telespectadores. Estamos à disposição. Secretário, a gente que acompanha a agenda da Fazenda desde o comecinho do mandato sabe que há um esforço grande com relação ao combate à fraude e evasão fiscal. Esforço esse que se intensifica, especialmente agora, após a Operação Carbono Oculto e agora com seus desdobramentos. Menciono, principalmente, tivemos uma instrução normativa que equipara algumas questões relacionadas às fintechs com obrigações de instituições financeiras e agora, mais recentemente, essa instrução normativa que traz normas, por exemplo, aduaneiras para apertar regras no que diz respeito à importação de combustível. Queria saber o que está em gestação agora na Receita Federal e no Ministério da Fazenda para apertar essas regras e, de certa forma, coibir ainda mais que esse tipo de esquema aconteça no país. É isso. As organizações criminosas estão cada vez se utilizando de estruturas mais complexas para movimentar, ocultar, lavar os seus recursos. Então, o poder público tem que estar atento a isso. É por isso que, desde 2023, que nós temos uma equipe de combate a fraudes estruturadas, exatamente para investigar esse tipo de estrutura complexa, societária, financeira, que está sendo utilizada por elas, né? Essa equipe, que, inclusive, vai virar uma delegacia de combate a fraudes estruturadas e a organizações criminosas este ano ainda. E, no âmbito normativo, nós estamos fechando as brechas que existiam e existem ainda para essas estruturas criminosas. Como você bem disse, no dia seguinte à Operação Carbono Oculto, nós publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Então, isso fecha uma brecha que ocultava essa movimentação naquelas contas bolsões, por exemplo. Há 2 dias, nós publicamos uma instrução que mexe no aspecto aduaneiro desse esquema criminoso no setor de combustíveis. Então, nós estamos restringindo a importação com despacho antecipado, que é um caso em que uma empresa lá da região norte, por exemplo, com pouca estrutura, supostamente adquire um navio inteiro de combustível, mas, na verdade, ele é destinado para um outro estado. Essa situação agora vai demandar a autorização do estado de destino também para que ela possa acontecer, para que não haja a evasão fiscal no estado de destino. Também estamos apertando as exigências de habilitação de quem faz a importação de combustível, de petróleo e derivados. Nada disso atinge o bom contribuinte, a empresa de alta conformidade com a Receita. São ações para restringir a utilização de empresas de laranja, de devedores quanto mais, nesse tipo de situação. E o próximo passo, nós temos em gestação, em discussão, uma instrução normativa que nós estamos debatendo com o mercado de fundos, principalmente, sobre a identificação do destinatário final. Na Operação Carbono Oculto, nós revelamos a utilização de uma estrutura complexa de fundos de investimento, de participação em empresas, em que o cotista do fundo é um outro fundo. O cotista do outro fundo é um outro fundo. Tudo isso para ocultar quem realmente está por trás disso. A partir de agora, o administrador desses fundos exclusivos ou semi-exclusivos vai ter que identificar a pessoa física, o CPF, que está no final dessa cadeia, para evitar o que aconteceu ali na Operação Carbono Oculto. Só para completar essa questão, Débora, então, neste momento, o principal ato em gestão é esse que diz respeito aos fundos exclusivos. Tem alguma data já para que a gente tenha essa instrução normativa? Até o final de outubro eu quero publicá-lo. Nós adiamos a publicação a pedido da Associação dos Fundos de Investimento, que é interessado também em dar mais transparência ao setor, estamos recebendo sugestões, e outros órgãos de inteligência também pediram para dar sugestões em relação a isso, porque vai ser um grande avanço, não só para a Receita, mas para o próprio setor. Para o setor é bom que haja transparência, para que fique claro que a maior parte do setor é correta, é honesta, que as pessoas podem ter tranquilidade de investir nos seus fundos. Então, transparência é bom para todo mundo, inclusive para as administradoras e para os investidores. Débora?
Muito bom dia para o senhor. Obrigada pelo seu tempo, por receber nossa equipe aí na Secretaria. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre os setores mais críticos, né? Porque as operações agora colocaram, né, os holofotes justamente para esses setores com fraudes em combustíveis, também envolvendo o sistema financeiro, inclusive, né, a questão dos fundos, como o senhor muito bem vinha mencionando. Mas eu acredito que a Receita Federal já vem monitorando, né, outros setores. Eu quero entender do ponto de vista do senhor quais são os setores mais críticos hoje, né, que o fisco enxerga essa incidência de fraudes e que vocês pretendem também atuar. Excelente pergunta, Débora, porque realmente o que está em foco aqui é o setor de combustíveis. Mas essa estrutura financeira, com utilização de fintechs, por exemplo, ela é a mesma, praticamente a mesma, em dois outros setores que estão também no foco de atenção da Receita Federal. Um segundo setor é o de cigarros contrabandeados e cigarros eletrônicos, que são proibidos no Brasil. Apesar o contrabando de cigarro é muito grande. No ano passado, a Receita Federal apreendeu mais de 150 milhões de maços de cigarros contrabandeados. Quase 4 milhões de aparelhos daqueles vapers de cigarros eletrônicos. Esse volume, a gente calcula que possa ter até 10 bilhões de reais por ano movimentados no Brasil com cigarro eletrônico ilegal e com cigarros contrabandeados. Esse dinheiro, ele acaba sendo lavado muitas vezes, ele acaba precisando ser convertido em outra moeda para sair do Brasil. Então, nós temos uma atenção muito grande também no setor de cigarros. E um terceiro setor que também se utiliza de fintechs é o de apostas ilegais. Nós temos no Ministério da Fazenda a Secretaria de Prêmios e Apostas, que já identificou isso com a Receita Federal. Ela já derrubou diversos sites de apostas ilegais, mas nós estamos focando também em quem faz a movimentação financeira disso, que muitas vezes são fintechs. Então, nós já tivemos na MP 1303, que está em análise lá, um endurecimento em relação a instituições financeiras e fintechs que façam movimentação para apostas ilegais. E no projeto de lei complementar 182, que trata dos benefícios fiscais, nós temos lá também uma regra de responsabilidade tributária de fintechs ou instituições que insistam em fazer movimentação de recursos legais no setor de apostas. Então, são outros setores que apesar da gente estar falando bastante de combustíveis, também estão no foco da Receita Federal. Interessante a gente olhar para a questão de ter esse artigo, essa norma da MP 1303, porque a gente tem bastante coisa nessa MP que é falada e, às vezes, esse tipo de ação que visa coibir esse tipo de fraude acaba ficando escanteado. Queria falar um pouquinho mais sobre o que a Receita e a Fazenda vem fazendo com relação a tentar apertar essas regras, puxando por um tópico que o senhor mencionou na sua primeira resposta, essa delegacia que vai ser criada no âmbito da Receita. A gente sabe que já existe uma espécie de núcleo informal na Receita que vem lidando com crime organizado, mas eu queria saber de que maneira essa formalização de uma delegacia pode tornar na prática mais eficiente esse combate ao crime organizado. Boa pergunta. Veja, como eu disse, e está ficando claro com essas operações, as organizações criminosas se valem de uma estrutura complexa, sofisticada, uma estrutura societária, com camadas de sócios e empresas, e uma estrutura financeira também complexa, com o uso de fintechs, com o uso de fundos de investimento. Isso, globalmente, nós chamamos de fraude estruturada. É uma fraude que é construída de uma maneira bastante complexa. Sabendo disso, nós criamos, em 2023, uma equipe especializada em combate a fraudes estruturadas. E nós vamos reforçar, tivemos essa experiência desses 2 anos e meio, e agora nós vamos perenizar essa estrutura, reforçando ela, transformando ela numa estrutura constante, permanente dentro da Receita Federal, que é exatamente a Delegacia de Combate a Fraudes Estruturadas e Organizações Criminosas. É um instrumento que, inclusive, também depende da aprovação da medida provisória 1303. Um outro dispositivo, como você bem disse, que às vezes passa de ser despercebido, ele transforma algumas funções da Receita Federal e permitem essa reestruturação. Dentro da reestruturação, há essa construção dessa delegacia permanente de combate a fraudes estruturadas. Débora?
sempre, né, que combater fraudes não é apenas uma questão de garantir mais arrecadação, né, mas também para promover uma concorrência até mais justa. Pensando nisso, qual que é o impacto econômico que a Receita já consegue chegar para as empresas sérias, né, quando setores inteiros convivem com esquemas ilegais como esses que a gente tem acompanhado também de sonegação? É excelente pergunta, Débora, porque, veja, o projeto de lei complementar do devedor contumaz. Nós sabemos que nós temos centenas de bilhões de reais, aí é centena de bilhão, é muito dinheiro que deixou de ser pago nos últimos anos aí por conta de devedores contumazes. A medida da lei do devedor contumaz não é para receber esse dinheiro está perdido, são laranjas, são empresas quebradas que não existem, são empresas fajutas. O que nós precisamos é tirar elas do mercado para abrir espaço para os empresários sérios, porque, veja, não é nada de arrecadação. A arrecadação é uma consequência distante. Num primeiro momento, nós precisamos tirar esses criminosos que dominam determinados setores para abrir espaços para que os empresários sérios ocupem esses espaços, possam trabalhar corretamente, e aí, repito, a arrecadação é a consequência disso. Mas o principal é o saneamento de determinados setores, determinadas regiões geográficas, inclusive no Brasil, em que esses setores são dominados por organizações criminosas. Secretário, queria pedir um complemento para a pergunta anterior e também já puxar esse gancho para mais um questionamento. Sobre a pergunta anterior, queria saber se o pedido ao Ministério da Gestão para que seja criada essa delegacia já foi enviado. E uma segunda questão, que toca exatamente neste ponto que o senhor mencionava, queria saber se já há alguma sinalização da Câmara dos Deputados ao Ministério da Fazenda sobre se esse projeto do devedor contumaz, que a gente sabe que é muito importante para o combate à fraude, que passou no Senado Federal logo após a Operação Carbono Oculto, se já há alguma sinalização da Casa Baixa à Fazenda de que isso pode andar. Em relação à conversa com a MGI, ela está bastante avançada, nós já temos uma minuta de decreto, inclusive, já encaminhada lá à Casa Civil, é que depois disso nós temos uma portaria também que vai ser do Ministério da Fazenda fazendo essa reestruturação, mas isso está bastante bem encaminhado já. Em relação ao projeto Devedor Contumaz, ele deu uma deslanchada, né, depois da Operação Carbono Oculto, ele já foi aprovado no Senado Federal, e essa visibilidade que é dada é muito importante para a população e os representantes da população brasileira no Congresso Nacional visualizarem a importância disso para o avanço no combate às organizações criminosas. Por conta desse quase consenso da necessidade de nós apertarmos, eu sou bastante otimista na aprovação na Câmara. É evidente que há um diálogo em aberto, mas sempre bastante positivo e propositivo, com essa sinalização positiva para aprovação, sim. Débora? Perfeito, Danilo. Eu quero muito agradecer a participação do secretário, agradecer o seu tempo aqui, secretário. O tempo é curto para que a gente consiga falar tudo, a gente conversaria aqui ainda há bastante tempo, mas agradeço, secretário, o seu tempo por ter recebido aí a nossa equipe, Danilo também por ter ido até aí, né? Ótimas perguntas contribuindo aqui para esse debate. Muito obrigada e até uma próxima, secretário. Eu que agradeço, Débora, Danilo, estamos à disposição aqui. Um abraço a vocês e aos telespectadores. Obrigado, Débora. Até mais, Danilo. Tchau, tchau.